Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco da omissão imprópria, da situação tratada pelo código, como o código tratou do tema da omissão imprópria e que é também reveladora de um viés autoritário. E eu vou tentar explicar isso com a ajuda do próprio código. Se a gente observar, a exposição de motivos é lacônica a respeito do que se trata na omissão imprópria. Se fala simplesmente no artigo 13, parágrafo 2º, cuida o projeto dos destinatários, em concreto das normas preceptivas, subordinadas à prévia existência de um dever de agir. Normas preceptivas no sentido de que aquilo que o sujeito deva fazer, não é? Ao introduzir o código de omissão, o conceito de omissão relevante e ao extremar no texto da lei as hipóteses em que estará presente o dever de agir, estabelece-se as normas preceptivas. Simplesmente lacônico. Só que há um detalhe. Percebam, em primeiro lugar, que nós estamos falando de um parágrafo relativo ao conceito de causa. Porque o artigo 13, o que trata, e nós acabamos de ver, é da relação de causalidade. O título do artigo 13 é relação de causalidade. Dentro da ideia de causalidade se insere, portanto, o parágrafo 2º, que fala da relevância da omissão. O ponto de partida dessa questão é o primeiro aspecto a ser levado em consideração é se reconhece a existência de uma causalidade na omissão. Ou seja, aqui de frente nós já estamos confrontando, de entrada nós estamos confrontando o Hardbrook, né? A ideia de que do nada nada surge, a crítica que se faz à omissão, a história da omissão como um dever axiológico, claro, se reconhece que a norma é preceptiva e que está associada a um dever, mas se fala em causalidade da omissão. Do ponto de vista de causalidade, tomado como base o artigo 13, que é de causalidade natural, que causalidade natural existe na omissão? Uma omissão dá causa ao quê? Ela se estabelece em relação de causalidade o quê? Se a causalidade é uma modificação do meio externo e não se modifica nada no meio externo do ponto de vista omissivo. Tá? Então, desde esse aspecto, desde esse critério ontológico que é a base do caput, vamos lembrar de teorias da norma, né? Os parágrafos são dependentes dos caputs, ou seja, são vinculados àquilo que os caputs estabelecem, ou seja, o artigo 13 condiciona o parágrafo 2º. Nós estamos falando da relevância da omissão, relevância causal da omissão. Tá? E aí se fala, o texto do parágrafo 2º diz: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, nós estamos falando de um dever de agir e de uma possibilidade de agir. Todo mundo conhece que esses são os requisitos da responsabilidade por omissão. Não é só um dever de agir, mas também poder, porque evidentemente que quem tem o dever, eu não posso impor um dever a quem não tem condições de atuar no caso concreto. Mas se estabelece em seguida o dever de agir incumbe a quem e um rol de casos que vão estabelecer os deveres de agir na omissão, dizendo que o dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, ou seja, que a lei estabeleça, e aí tem uma discussão interna sobre se é só lei ou só lei federal, ou se entra também regulamento, se entra resolução, se entram outras formas de norma menos relevantes que a lei federal. Mas aqui nós não vamos nem entrar nessa discussão porque não é esse o ponto a ser ressaltado. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, de outra forma que não a lei, ou seja, não há um comando legal, mas um comando de outra forma. Então, claro, mesmo que a lei seja interpretada restritivamente na linha a linha B absorve a outra forma que não lei, né, tenha assumido a obrigação de impedir o resultado. E a linha C, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. A ideia dessa relevância da omissão, a inserção daqui, é a discussão clássica da ideia da posição de garante. Todo mundo sabe a evolução da teoria da posição de garante, não vamos nos perder nesse ponto, né? Mas a ideia é a responsabilidade em omissão imprópria deriva desses aspectos. Claro, por quê? Porque a omissão própria já vai prevista no próprio tipo penal. E se a gente está falando que aqui tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, é a própria lei
que na omissão própria vai estabelecer também a referência, né? Fulano de tal deve prestar socorro, fulano de tal deve, ou melhor, o médico deve notificar a autoridade pública a doença infecto-contagiosa que tenha ciência. Então, quer dizer, nos crimes omissivos próprios, o dever de agir já é contemplado no próprio tipo, e se a gente fosse levar a ferro e fogo a aplicação do parágrafo 2º, ele teria aplicação na sua linha A às hipóteses de omissão própria também. Abrange a omissão própria e abrange a omissão imprópria, né? Mas também os crimes comissivos realizados por omissão, né, têm a sua relevância, ou têm a sua causalidade, e esse é o ponto, né? Nós estamos falando da relevância de uma omissão dentro de um plano de causalidade, admitindo a substituição da ideia de uma causa ontológica, porque a causa ontológica é uma escolha do código, mas evidentemente ela não pode alcançar as hipóteses omissivas desde um ponto de vista da omissão ontologicamente considerada também. Claro que a gente sabe que há teorias do delito modernas, a própria teoria significativa, que vão entender como expressão de sentido a omissão e a ação, e não vão ter problemas com isso, mas na época da alteração do código, nós estamos falando de 1984, a perspectiva de adoção do modelo finalista, que é um modelo de base ontológica, ainda se fala de uma omissão no plano ontológico, né? E essa omissão, esse nada ontológico, né, é penalmente, ou passa a ser penalmente relevante, mesmo na prática de uma comissão, quando existem essas fórmulas de dever. A obrigação de cuidado, proteção e vigilância, de outra forma assumir a responsabilidade de impedir o resultado, ou com o seu comportamento anterior criar o risco da ocorrência do resultado. Essa é a descrição das fórmulas da posição de garante, né? E aí a questão toda é, isso aqui tem qual dimensão? A proteção, a posição de garante realmente filtra a responsabilidade na omissão imprópria? Essa é uma discussão muito importante, porque perceba, muitas vezes o fato de que a lei estabeleça uma obrigação de cuidado te coloca numa posição de cuidado sobre outra pessoa, que por sua vez deve vigiar outra pessoa, e que por sua vez deve vigiar uma terceira pessoa que foi omissiva em relação a um dever de cuidado lá na ponta. Você aqui no começo tem responsabilidade porque a lei obriga você a ter o cuidado com a pessoa que imediatamente está sob sua vigilância? Essa é uma boa pergunta. E o comportamento anterior, na linha C, o comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Se esse risco criado, né, embora ele esteja na relação de causalidade, ele não é o risco que se produziu no resultado, porque o resultado foi a muito longo prazo, ou ele se foi desnaturalizando. Há exemplos de resultados a longo prazo, explorados pela Carmen Gomes Rivero, num livro de resultados específico, uma monografia sobre resultados a longo prazo. E ela dá um exemplo muito interessante, que é o exemplo do sujeito que foi atropelado por outro, e o outro respondeu o processo, ali, um processo por lesão corporal, né, no trânsito, e a pessoa sofreu uma sequela no quadril e tem dificuldade de caminhar. E muitos anos depois, por conta dessa dificuldade de caminhar, ela não conseguiu atravessar um determinado lugar, ou não conseguiu fazer um determinado salto, ou não conseguiu fazer e acabou morrendo. Essa pessoa que com o comportamento anterior o colocou na condição de ter uma deficiência física, ela é responsável pelo resultado que acontece lá na frente? Ela é causal para esse resultado. Ela tem o comportamento anterior que cria o risco que no final se realiza no resultado, mas está num prazo tão longo. Qual é o critério para estabelecer essa responsabilidade? Percebem o que quero dizer? O que quero dizer a relevância da omissão na posição de garante é insuficiente como recorte para estabelecer as responsabilidades por omissão. Quem por lei tem obrigação de cuidado, proteção e vigilância? Os pais em relação aos filhos. Esse é sempre o exemplo clássico que se dá. A mãe que deixa de amamentar o filho lactente e que por conta disso termina morrendo de fome. Então, ok, dá para se entender muito bem isso. Mas será que sempre que haja por lei essa obrigação de vigilância, imagine o dono da fábrica que tem uma obrigação de composição de uma diretoria que por sua vez tem uma obrigação de composição de uma comissão de prevenção de acidentes que por sua vez tem que divulgar um manual de prevenção, de métodos de prevenção de acidente,
e que no final das contas atrasa na entrega desse manual e um trabalhador sofre um acidente lá. O presidente, o dono da empresa, vai ser responsabilizado? Veja que ele tem, por lei, uma obrigação de cuidado, que é uma obrigação de cuidado com relação a pessoas que ele estabelece para gerenciar a unidade. Essas pessoas, por sua vez, têm a obrigação de cuidado pela composição de uma comissão de prevenção de acidentes, que por sua vez tem a obrigação da criação de um manual efetivo de prevenção. Quer dizer, onde é que vai isso? Veja, se isso está posto no plano da causalidade, isso retroage muito longe e alcança todo mundo. Há um nível de alcance absurdo dessa relevância da omissão. Tudo é relevante omissivamente lá para trás, desde um ponto de vista que não finda. E aí que modernamente se tem proposto, o professor Vives fez isso no último livro dele, um livro sobre omissão especificamente, ele faz o comentário específico da necessidade de obediência ao princípio de legalidade. Porque ele diz assim, olha, quando se fala, no exemplo clássico da mãe, né, a mãe que deixa de amamentar o filho, acaba respondendo por homicídio. E responde por homicídio por quê? Porque embora o homicídio seja matar alguém, seja um fazer, ela se coloca na posição de garantidora, porque ela tem por lei obrigação de cuidado. E aí ela deixa de amamentar o filho morre e ela tem responsabilidade. Mas não é só por causa da posição de garante. Tem mais uma coisa, né? Ao lado da posição de garante, nós sabemos que quando se fala em garante, estamos falando o garantidor da não produção do resultado, né? Na omissão imprópria só existe responsabilidade existindo o resultado. Então, é o garantidor da não ocorrência do resultado. Mas não basta isso, diz o professor Vives. É que quando nós expressivamente usamos a referência ao homicídio, nós podemos dizer com tranquilidade, com sentido, que a mãe matou o filho de fome. Essa expressão cabe, faz sentido. Mas nós podemos dizer, por exemplo, que o sócio da fábrica matou o trabalhador que sofreu o acidente? Quer dizer, quando você ouve essa expressão no contexto em que eu descrevi a cadeia de mando e a cadeia de prevenção, nós podemos falar numa omissão que tem sentido de matar? O sentido é equivalente? E essa é a pergunta que o professor Vives faz. Ele diz, olha, é necessário uma equivalência de sentido entre a ação ou omissão, porque senão nós não estamos cumprindo o princípio de legalidade. O princípio de legalidade exige que o sujeito tenha praticado aquele crime, aquela conduta. E é essa conduta, realizada comissiva ou omissivamente, que se ele vai imputar. Portanto, em preservação do princípio de legalidade, é preciso que haja sentido na expressão matar, feita comissivamente ou feita omissivamente. Nas duas. Se não houver equivalência de sentido entre ação e omissão, não é suficiente a posição de garante para dar sentido a isso e, portanto, desobedece-se o princípio de legalidade. Perceba que existe um problema de legalidade no uso exclusivo da posição de garante como forma de limitação da omissão imprópria. De onde vem isso? Qual é a fonte autoritária que gerou a fórmula do parágrafo 2º do nosso artigo 13?